E já de volta ao vivo e em cores, agradecendo cada vez mais o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o Vida e Saúde, celebrando nessa semana o Dia Mundial do Coração, recebendo carinhosamente uma das maiores autoridades que o nosso planeta tem quando o assunto é coração. Dr. Ney Carter, médico cardiologista, professor de pós-graduação da Unicamp, da Clínica Médica, também é mestre e doutor. Olha, gente, é uma família inteira de médicos. Assim. A sua esposa, a doutora Márcia, é advogada, né? Alguém tem que defender aquela família, né? Mas o doutor Bruno, o doutor Diego, né, são cardiologistas. E está vindo mais um médico na família, né? O doutor Ney, o futuro doutor Ney Júnior também, está se terminando a sua graduação em medicina. Uma família inteira. Como é que é? A sua esposa, a doutora Márcia, está falando que quando se reúne os filhos junto com o pai, o assunto é um só, é coração. Como é que vocês... Tem outro assunto, doutor? A gente tenta, mas o assunto predominante são situações de emergência, casos de enfermaria, de hospital, publicações novas, mas a gente tenta fazer derivações, porque senão a gente não tem vida, né? Parabéns, doutor Bruno, Obrigado, doutor Diego, agradeço. doutor Ney aí, que estão assistindo também a gente aí, acompanhando o programa. Gente, o assunto de hoje é o coração, saúde do nosso coração, como cuidar bem. Nós preparamos, doutora, assim, algumas telas sobre algumas possíveis causas. Eu gostaria que o senhor também comentasse para quem está em casa. Então, coloque aí na tela. Idade, por que a idade também é um fator, doutor, aí de risco aí? A idade é muito importante. Daí desses fatores eu já começaria dizendo que a herança familiar e a idade são muito importantes, o histórico familiar e a idade. A idade, pelo seguinte, se você chega a uma idade de 50 anos sem nenhum quadro de dor, você não tem um fenômeno que te levou a um hospital, ótimo. E a tua herança familiar é uma herança muito pequena, você não tem histórico de infarto, derrame, diabetes, uma revascularização, ou seja, o teu coração não foi revascularizado, você não tem histórico na sua família do diabetes, isso já é muito positivo. Ao contrário, se você chegou a uma idade de 50 anos sem sintomas e a tua herança é muito grande, avô, tios, da mesmo lado, morreram de infarto, tem infartos sequenciais, isto, só por si só, já nos divide, já separa você para uma população a ser investigada. E lhe digo mais, muitas situações dessas que você não valoriza, não dá importância, você já tem uma placa grande em uma área do coração e você não identifica. O primeiro sintoma é um sintoma mais grave. Ou seja, primeiro ver o histórico familiar. O histórico familiar é muito importante. Damos muito peso a isso. Ou seja, meu pai faleceu com 56 anos de idade com infarto fulminante. Ou seja, eu faço parte daquele time, né, de cuidado. Ou seja, você já tem que ser olhado de uma forma, com outros olhos. Não pode ser, porque a herança genética, o alelo, o seu gene já carrega isto. E por mais que a gente toma cuidado, por mais assim que temos um amigo em comum, o Dr. Paulo Gai, um grande abraço. Dr. Paulo Gai, um grande abraço. E, ou seja, eu já fiz um cateterismo, esse ano, recentemente, um cateterismo. Ou seja, também... Tudo começou, doutor, é interessante assim que, às vezes, a gente... O eletro geralmente dá normal, né? Ou seja, eu aprendi o P, Q, R, S, T, aprendi também a interpretar, né? Ali, que aquelas ondas. E depois ali fui fazer um teste ergométrico mais apurado, apareceu uma pequena arritmia. Ok. Vamos, doutor Gaia, vamos saber da origem. Fui passar por uma cintilografia. Da cintilografia apareceram algumas leves isquemias, leves, né? Okay. Mas, assim, vamos investigar, cateterismo, ou seja, esse é o processo, doutor, assim. Então, e eu tenho que ficar atento? Não, tem que ficar atento, tem. E tem que tomar remédio, afinar o sangue, deixar o colesterol baixo, fazer atividade física, manter até os a nomes mente de tudo isso. tudo isso que o Paulo já lhe falou. Agora, veja, o processo que o senhor passou é o processo habitual. Por que o Gaia lhe insistiu para avançar? Primeiro, porque ele viu um processo de arritmia, uma presença de uma arritmia que não deve ter sido tão simples, tá certo? Quando ele conjuga isso com a cintilografia, o que é a cintilografia? É o mapeamento do coração. Ele ele faz você andar na esteira ou injeta uma substância para estressar o músculo e vai avaliar as áreas do músculo do coração que estão apresentando ou não falta de circulação. E ele identifica uma determinada área do coração que a circulação não está boa. Consequentemente, ele associa histórico familiar, presença de arritmia um pouco mais severa, ele está com algum processo obstrutivo. Aí ele faz a cineangiocoronariografia e não identifica obstrução. Ótimo,
Não tem obstrução e o coração está contraindo bem. Ótimo. Tratamento clínico. Ok. Ótimo. Mas isso não significa dizer que você não vai ter que observar, acompanhar. Entendi, claro. Né? Esse é um sinal amarelo aí pro resto da vida. Porque o risco residual da doença nunca reduz, nunca zera. Porque muita gente cai na ilusão de assim, eu estou tomando o meu remédio, então... Acabou, eu estou tratado. Não, meu amigo. O risco residual da doença coronariana, o risco residual da doença cardiovascular é um problema. Você trata aquilo que você consegue, mas existe uma parte que você não consegue tratar. Doutor, aqui está no sedentarismo que a nossa amiga... A Regilda Silva Almeida, de Barra do... vamos continuar, né? Do Choca, na Bahia, né? Ela está dizendo assim, ela é sedentária, tem uma alimentação balanceada, toma alguns remédios que eu vou falar para o doutor. Rivotril, amixalina, toma, enfim... ou seja, o sedentarismo, doutor, ou seja, ele também é uma das causas? Sim, minha amiga da Bahia. O sedentarismo ele é muito importante. Porque uma vez que você não consegue subir 3 lances de escada tranquilamente, 1, 2, 3 lances normais, você já começa a apresentar um risco maior para um fenômeno cardiovascular. O ideal é que você consiga subir os 4, 5 lances de escada em paz, sem ficar tão ofegante. Mas o que acontece? Você não consegue subir 3 lances de escada porque você não anda. Você não anda. Então, como você não anda, as suas pernas começam a ter maior resistência naquela circulação. Você tem 1,5 litro de sangue nas pernas, isso começa a dar muito acúmulo. Então, você começa a ter dificuldade, uma resistência já nas suas veias e artérias dos membros inferiores. Aí, quando você começa a exigir do coração um pouco mais de esforço que você faz, você se cansa mais. E aí você começa a achar que está doente. Mas, na grande verdade, na grande maioria dos casos, você é sedentário. É um ciclo tão vicioso que você acaba botando na cabeça que você está doente é porque você não se mexe. Eu não estou dizendo para você sair subindo todas as escadas, mas você tem que andar, se você puder. Nosso corpo é movimento, né, doutor? Exatamente. Nós fomos criados para estarmos em movimento. Movimento, né? Uma das outras causas ali, doutor, é mais incidente nos homens, nas mulheres, ou já está empatado a coisa, doutor? As mulheres são, cada vez mais, o diagnóstico está aumentando. Um dos sintomas muito comum na mulher é a falta de ar, que é pouco valorizado. Então, a dispneia, a falta de ar na mulher é muito importante ser valorizada. E a outra coisa que hoje se enxerga como a mulher tem dupla, tripla jornada, ou às vezes 4 jornadas, aumenta o processo aterosclerótico das artérias. As artérias vão se entupindo com maior facilidade, certo? E o sedentarismo que se vem, porque ela não tem tempo para também se exercitar. E aí aumenta o estresse mental. O estresse mental, meu amigo, que você vai ouvir daqui a pouco, ele é muito potente. Se você não controlar, a questão da espiritualidade na saúde cardiovascular, que está se falando muito, é por conta do estresse mental, meu amigo. Se você não controlar essas substâncias que são em picomós dosada, picogramas no sangue, ele fatalmente entope e estreita a artéria. Olha que impressionante. Existe uma síndrome Takotsukubo, que é daquilo, que a pessoa tem um estresse, uma emoção muito forte e o coração dilata. Mas ele dilata porque aumenta a noradrenalina e adrenalina e outras substâncias em quantidades enormes. E o músculo não consegue segurar. O estresse, a falta de perdão, a falta de diálogo, né, as cargas emocionais, enfim, tudo isso vai acumulando, são energias tóxicas, né, que o coração vai absorver, o nosso organismo vai absorver e alguém vai pagar por tudo isso, e somos nós mesmos. Então, ou seja, aquilo que o doutor falou é muito sério, gente, assim, esse equilíbrio, essa saúde emocional, essa saúde espiritual é muito forte. Eu não estou falando assim desse ou daquele credo, mas essa espiritualidade, essa capacidade que a gente tem de ter essa harmonia, essa ordenação interior, isso faz parte da nossa saúde também para o coração. E um médico dizendo, se ele está dizendo também, é muito fácil um padre fazer esse discurso que a gente faz todo dia, mas um médico dizendo que uma saúde espiritual ajuda, né, aí a combater e ter assim um coração saudável, isso a gente tem que começar a levar a sério, um pouquinho mais a sério, né, doutor? Sem dúvida. É um indivíduo ruminante. A ruminação dos problemas. A ruminação... Rancor, ressentimento, raiva... Todas essas coisas, vai fazendo com que você gere. E tem estudos muito claros mostrando isso, que essa ruminação aumenta a incidência
aumenta a incidência do infarto e do derrame. E a pressão vai aumentando. Por que o cigarro, eu estou vendo esse cigarro, colesterol alto, hipertensão, bom, a gente já falou da hipertensão, por que o cigarro também é tão violento aí para o coração? O cigarro, ele aumenta a ateroesclerose. O cigarro se fala em 4.000 tóxicos, né? Ou 6.000 tóxicos. Eles todos juntos aumentam o processo com a nicotina da ateroesclerose. Então, eu digo uma frase que é horrível dizer, o cigarro quando não mata, ele aleja. Olha só, gente. Quando não mata, aleja. Temos mais tela aqui, vamos colocar mais tela para nós aqui, a nossa diretora. Mais causas aí para a gente colocar. Obesidade, doutor, por que a obesidade também é tão violenta? Bem, a obesidade é uma síndrome, né? O indivíduo que é obeso, o indivíduo obeso, e que hoje se fala muito da cirurgia bariátrica, com resultados muito bons, quando bem aplicada, você obtém um resultado excepcional com a redução do risco cardiovascular de 40% a 80%. Na hipertensão arterial, quando você reduz a obesidade, você já cai pelo menos 50% na hipertensão. Trabalhos, inclusive, aqui do Hospital de São Paulo, HCOR, publicando no Colégio Americano de Cardiologia. Tá certo? Então, a obesidade em si é uma síndrome. Então, você tem aumento do triglicérides, aumento do colesterol, alteração do ácido úrico, alteração da viscosidade do sangue. Você tem alterações da insulina, que é um hormônio pró-inflamatório, que é um hormônio que vai favorecer o estreitamento das artérias, aumento da pressão arterial, o sedentarismo que vem junto, sem falar a depressão, que é muito comum nesse tipo de paciente, porque ele sempre reduzido, a grande maioria. Então, a obesidade por si só é um fenômeno. O aumento da cintura abdominal nos homens e nas mulheres é um fenômeno de incidência maior da doença cardiovascular. Por que nesse conjunto também o diabetes entra, doutor? Diabetes, quando você tem diabetes, você altera a sua secreção da insulina. Esse hormônio favorece, do mesmo modo, ao processo de endurecimento das artérias. As nossas artérias vão ficando mais endurecidas e, consequentemente, aumenta o processo de ateroesclerose. Então, as artérias vão juntando mais placas. O diabetes junta-se com o aumento do triglicérides, que vai propiciando o aumento da ateroesclerose. Então, esse é um conjunto de situações que vão levando o indivíduo a ter AVC mais cedo, infarto mais cedo, outras doenças vasculares periféricas nos membros inferiores mais cedo, tá certo? E isso vai levando ao aumento da incidência da doença cardiovascular. Ah, mas agora, doutor, não me preocupo porque eu estou tomando um remedinho que afina o sangue. Ok. Muito bem, eu tomo aspirina, tomo clopidogrel ou tomo outro tipo de medicação antiagregante plaquetária. Ótimo, isso faz parte do seu tratamento. Mas isso não vai lhe tirar a placa. A placa aterosclerótica, ela está lá. Ah, mas eu coloquei o stent. Você colocou o stent, você colocou a mola. Essa mola que está aqui dentro, ela pode se obstruir, ou precocemente ou posteriormente, que é o risco residual. Por isso você tem que mudar o estilo de vida, por isso você tem que continuar fazendo o seu tratamento e por isso que você tem que ter controle do estresse emocional para que você reduza os fenômenos que vão fazer aquilo que já existe não piorar. Doutor, eu estou vendo ali nas doenças do coração as causas, por que o anticoncepcional também ele é um vilão? Ok, o anticoncepcional ele está diretamente linkado com trombose, que é isto aqui, entope a artéria. Os hormônios femininos, eles têm esse percentual. Quando a mulher está mais jovem, ela segrega uma série de hormônios e esses hormônios favorecem, reduzem o processo de inflamação, reduzem o processo da trombose. Posteriormente, você quando coloca hormônios externos, há uma incidência maior de coágulos e esses coágulos vão aumentando. Não quer dizer que você não tenha que usar os anticoncepcionais. De acordo com a indicação do ginecologista, você tem que continuar. Mas é importante saber que os medicamentos anticoncepcionais têm um aumento na incidência de coágulos, de embolias, tromboses. E por si só isso aumenta a incidência da doença cardiovascular. Eu estou vendo lá que tem maus hábitos alimentares, você já colocou a famosa história da coxinha ali, né? O estresse também, você já comentou, que também fazem parte aí desses quadros de risco aí, doutor. Exatamente. Agora, de tudo isso, doutor, assim, como é que a gente pode ter esse coração saudável? Ou seja, tem muita gente que fala assim, eu tenho um sopro no coração, um coração inchado. O que são linguagens figuradas ou realmente isso acontece? Então vamos falar do coração inchado. Você está vendo aqui
Eu não sei se o nosso telespectador vai ver exatamente. Então, aqui, o ventrículo, né? A área dos ventrículos direito e esquerdo. Então, coração inchado é quando as espessuras, os tamanhos dessas áreas aumentam. Sai do seu percentual habitual, do seu limite, da normalidade. Então, ali você pode ter o engrossamento do septo, da parede do meio, você pode ter o engrossamento das paredes posteriores e laterais. E isso vai aumentar o tamanho do músculo, chamadas hipertrofias concêntricas. Existem as excêntricas, que são as externas e as internas. Mas existe também a dilatação do coração. O coração cresce, o seu tamanho, a massa cresce. O peso cresce, porque é 250 a 300 gramas, geralmente. 220, por aí. Ok. O peso cresce. E as relações das espessuras das paredes com os tamanhos das cavidades se alteram. Então, o coração dilata. Então, o coração, para você ter uma ideia grosseira, é como uma bexiga que você está soprando. Então, você está soprando numa fase inicial, hipertensão não tratada. Você está soprando, o coração começa a ter aquela pequena bolha. Depois a pressão aumenta, você sopra mais, aí de repente a bolha cresce. Ok? Então, quando essa bolha cresce, o coração dilatou. Mas antes da dilatação, você tem os fenômenos desta dilatação, que é a insuficiência cardíaca, que ela pode se iniciar com alteração simples, bem simples, do relaxamento. O coração contrai e relaxa. Contrai sístole e diástole. Sístole e diástole. Então, na diástole, você começa a ter uma alteração do relaxamento. E essa alteração do relaxamento começa a se juntar com inchaço nas pernas, começa a se juntar com um pouco de falta de ar, há um exercício menor. Quando você faz o eco-doppler-cardiograma, a função cardíaca está boa, dá contração. O relaxamento tem uma pequena alteração, mas você já tem vários sintomas, que associa-se com uma pressão leve, uma hipertensão muito leve, grau pequeno. Mas você já começa a desencadear alguma alteração no ecocardiograma. Isso é a dilatação. E o sopro, o que é? O sopro é quando a válvula, eu falei das 4 válvulas, você tem um fechamento da válvula, uma estenose, ou você tem uma insuficiência de uma válvula, mitral, tricúspide, aórtica ou pulmonar. Então, você pode ter estenose ou insuficiência. Isso é o sopro. Quando é um sopro grande, por si só, a válvula está lesada, o coração começa a dilatar. Porque acumula mais sangue. Na hora que é para ele contrair, volta o sangue e vai dilatando. Por si só, essa reserva aumentada de sangue dilata o músculo do coração. Gente, quantas informações. Puxa vida, como é bom a gente ouvir quem entende, quem explica bem, quem fala bem, viu? Eu vou chamar mais um intervalo, dá tempo de você digerir, assimilar um pouquinho esses conceitos, ligar para alguém, fazer a sua pergunta e fique ideia. Temos mais um bloco aí para esclarecer e trazer informações valiosíssimas para cuidar mais e melhor do nosso coração. A gente volta já só para você.